Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente está aqui com o Renan da Lavisu, que vai dar algumas dicas de como evitar lesões nos animais. Então, vem com a gente. Bom, Renan, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Que agradeço. Obrigado, Lavisu, liberar o Renan. Uma questão importante, quer dizer, a gente trabalha com alta performance, vamos dizer assim, né? Sim. Quer dizer, animais de prova, animais que são submetidos a um exercício que foge do comum, foge da zona de conforto do animal, vamos dizer assim. O animal, ele é feito para... Um atleta, né? Exato, assim como um atleta, né, quer dizer, um levantador de peso... É diferente de um animal de manutenção ali e tal. Né, quer dizer, vai ser submetido a um esforço repetitivo ainda, né? Quer dizer, e eu queria falar, tem algumas dicas aí do que a gente pode fazer para evitar você ter algum tipo de lesão, desgaste, etc? Com certeza, Léo, a gente precisa olhar o animal como um todo, né, para a gente poder entender aí o que a gente pode cuidar para que o animal não se lesione. A primeira dica que eu dou é a gente sempre respeitar o limite do animal. Então a gente percebe que às vezes a gente está colocando, isso eu estou falando de um cavalo atleta, tá? A gente está percebendo que a gente está submetendo o animal no esforço físico intenso. Então ele está com um treinamento excessivo, às vezes fica muito tempo rodando ali, ou numa prova de marcha, enfim. A gente sempre respeitar esse limite do animal. Como que a gente pode identificar se o animal está chegando nesse limite dele? Às vezes a gente percebe que o animal tem aí uma respiração um pouco mais ofegante do que o normal, acaba tendo um pouco mais de sudorese, ele acaba suando mais que o normal. A gente vê às vezes o animal chega num estresse tão grande, ali, numa fadiga tão grande, que o animal até começa a tropeçar no percurso. Você percebe que o animal está um pouco mais cansado. Tem ferradura, né? Exato. Em provas de marcha, né? Alguns animais não é... posterior. Exato. Não é tão frequente no manga larga, mas alguns animais chegam até a ter sangramento nasal. Então, isso são algumas características que podem mostrar pra gente que o animal está chegando na sua exaustão. E com a exaustão traz também alguns problemas. Então pode não só trazer problemas internos, em órgãos internos, desregular várias partes do metabolismo do animal, mas também acabar sobrecarregando a articulação, sobrecarregando o tendão, musculatura, às vezes o animal até trava, né, de tanto esforço físico que ele teve ali. Isso é um tipo de lesão que a gente pode evitar respeitando o limite do animal. Certo. Uma outra dica que eu dou, Léo, a gente sempre observar... Dica número 2. A gente sempre observar, por exemplo, a embocadura. Então a embocadura que a gente está utilizando no animal também pode prevenir algumas lesões, até cortes na lateral da boca, né, é um tipo de lesão que a gente pode ter se a gente utiliza a ferradura errada. Então sempre observar, utilizar sempre a embocadura correta, para a gente não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de lesão, não só em cortes, mas também às vezes alguma fratura em dente, alguma coisa assim. Eu queria até ressaltar, até em cima disso, você falou de embocadura, além da embocadura correta, né, você tomar cuidado com a embocadura, é você entender que embocadura que você tá, até para você ver o peso da sua mão sobre aquela embocadura. Com certeza. Né, quer dizer, você tá com uma, você tem, por exemplo, eu e o Bruno, cada um tem um jeito de montar, pode ser que um tenha uma mão um pouco mais pesada que o outro. Sim. Né, quer dizer, e às vezes o animal sente isso, né, quer dizer, às vezes existem embocaduras mais agressivas. Sim. Né, quer dizer, mesmo a embocadura sendo adequada para aquele animal, teve que o seu animal que está em cima está adequado para a embocadura. Exatamente. Em relação ao animal que está embaixo. A gente tem um vídeo que a gente fala de algumas embocaduras principais que a gente Verdade, usa aqui, verdade. Que vale a pena e fala justamente disso. Tem animais, a maioria dos animais, não todos os animais. Tem embocaduras que usam para treinamento, dependendo para treinamentos específicos é uma, para outros treinamentos é outra, para prova às vezes outra. Então, dependendo do trabalho, tem que saber o que você está usando e outra, é um instrumento, não é para você... Você não vai fazer de tudo, arrebentar a boca do cavalo. Exatamente. Então, é um animal, né? Você não pode... E pode, inclusive, não só a gente, esquecendo um pouco da boca, mas dependendo da maneira que você pega ali no animal, você pode causar problemas cervicais, porque às vezes o animal fica tão envergado assim que começa se com uma frequência, né? Acaba gerando uma tensão na musculatura e na própria ossatura do animal também, que causa uma lesão. Então tem tudo isso, né? São detalhes. Daí a dica número 3 que eu tenho para dizer, Léo, é a gente pensar também em a gente submeter o animal àquilo que é a aptidão dele. O cavalo manga larga é um cavalo mais funcional, então é um pouco diferente porque ele está mais apto de fazer
vários tipos de esportes, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma cavalgada. O manga larga é um cavalo que aguenta horas de cavalgada, tem uma resistência muito grande. Agora a gente pega às vezes um animal de corrida, um animal de explosão, que a anatomia dele não é preparada para ele ter esse percurso muito longe. Né? Então às vezes até a parte respiratória não está acostumada com aquilo, então isso pode trazer algumas lesões para o animal também. Então sempre a gente respeitar a aptidão daquele animal. Tá. Até bem colocado isso, quer dizer, até uma raça, por exemplo, fazendo outro comparativo, né? Uma raça de salto, onde os animais têm estruturas preparadas para aquilo, né? Quer dizer, e você usar um animal que não é para aquela finalidade e quer dizer que vai executar no começo, mas que a longevidade vai ser bem interrompida, vamos dizer assim. Exatamente. Então sempre respeitar qual que é a aptidão, qual esporte que ele está mais adaptado para fazer, né? Certo, legal. Outra dica que eu dou, Léo, é a gente manter sempre a alimentação do animal adequada, porque como a alimentação é a base, né, como a gente já falou algumas vezes, a gente precisa ter esse animal saudável para que ele tenha condições de trabalhar, ou mesmo que não seja um animal de prova, mas eu quero fazer uma cavalgada fim de semana. Se o animal não tiver a base, não tiver um feno de qualidade, uma ração de qualidade, um suplemento, se for o caso, acaba que ele não consegue trabalhar nem mesmo na cavalgada no fim de semana ali, de 1 hora, 2 horas que ele faça. Aliás, bem colocado, eu vou falar eu tenho um exemplo meu até, eu treino cedo, eu tenho o costume de ir pra academia logo cedo. E eu tava com dieta, né? O pessoal que acompanha o canal vê que eu perdi bastante peso aí desde que começou o canal. E o que aconteceu? Eu tava sempre acompanhado do nutricionista, né? E o que ele fez? Ele, para fazer um teste, ele me tirou o carboidrato da noite. Porque eu tava com o objetivo de emagrecer. Só que o que acontecia? Eu ia treinar, eu tava cansado. Eu já chegava para treinar exausto. Eu lembro que eu treino com o Bruno, a gente vai bem cedo. Para você ter uma ideia, entre uma série e outra que a gente tava revezando, eu ficava sentado, não conseguia ficar em pé para repetir. Só que o cavalo, ele não tem essa, né? Quer dizer, não vai, vou esperar. Ele não para. Né? Porque ele tá fazendo aquilo que geralmente a pessoa... Foi estimulado, você precisa fazer e pronto. Né? E ele não faz. Tem assim, como eu tô cansado, eu não vou fazer. E ele vai mostrar quando ele chega na exaustão dele, né? Ou quando lesiona. Por isso tem muito cavalo até que morre em romaria, né? Que você fala que tem cavalo em corridas longas. Chega até o limite, né? Sim. E a exaustão, eu acho que é aí que a exaustão provoca a lesão, porque enquanto você tá íntegro ainda, sua musculatura tá segurando toda a onda. Sim. Né? Igual numa corrida, por exemplo, você tá correndo. Se você chega à exaustão, seu músculo já não aguenta mais e vai pegar o quê? Articulação. Sim. Acho que o cavalo deve funcionar. É assim também, com toda certeza. É certeza. aí que vem as lesões, né? Exato. O abuso. Né? E daí uma outra dica que a gente tem para também. Agora é 5. Eu já perdi até as contas. Eu acho que é assim. Temos o George. A gente manter sempre o casqueamento e ferrageamento correto também para o animal. Então, isso aí controlar ferrageamento e casqueamento é muito importante, porque como que a gente não vai ferrar um animal e vai sair com ele numa pista inapropriada para ele fazer uma cavalgada, enfim. Então, assim, e além disso, se a gente está com o casqueamento errado, eu posso até comprometer a parte de angulações do animal. Então, e vai sobrecarregar a articulação, vai sobrecarregar tudo, porque é o pé, colocado. Né? Muito bem colocado. Se não me engano, foi a partir de 2014 que a manga larga... Desculpa. Eu acredito que foi acredito, eu não lembro, não. Acho que foi 2014 que a manga larga colocou inspeção de ferrageamento antes das exposições. Muito então, importante. Você tinha que entrar com a inspeção de ferrageamento. Eu acho que é tão importante quanto um antidoping. Exatamente. Quer dizer, porque... eu não estou pensando numa vantagem, porque o que acontecia? Muita gente deixava às vezes o casco mais chinelado para quê? Para que ele conseguisse para o bicho ficar mais macio, para ele romper mais, articular mais, enfim, quer dizer, para ter alguma vantagem em cima daquilo. O animal com casco um pouco mais raso não tinha essa mesma, não ia ter esse mesmo desempenho. Mas assim, não foi só pensando, quando a manga larga tomou essa decisão, tanto, né, o doping já é mais antigo, mas tanto em relação ao doping quanto em relação à inspeção de ferrageamento, não é para tirar a vantagem competitiva de quem está fazendo, mas é para preservar a integridade dos animais que eram submetidos àquilo. Sim. Né? Quer dizer, aumentar a longevidade e pensar no bem-estar animal. Né? Quer dizer, até muitos criadores falam, foi lá para me ferrar, só para eu não ganhar. Não, não é isso. A gente foi colocado isso
justamente para que você consiga respeitar a integridade do animal. Sim, e para a gente também manter uma característica importante do manga larga, que é a sua resistência, a sua rusticidade, porque se a gente faz isso a longo prazo, encurta a carreira dele. Exatamente. Então a gente precisa de um animal com a vida saudável aí por um, né, máximo de tempo possível, né? Verdade. E a última dica que eu tenho para dar, Léo, é a gente entrar sempre com uma suplementação, se for o caso de um animal que está sendo submetido a um esforço físico intenso. Os animais de vocês tomam esse tipo de suplementação, principalmente pensando na articulação. A gente tem o Fortiflex Gel, que é um produto que a gente tem glicosamina, tem condroitina, tem colágeno no produto também, que hoje vai a gente ajudar. usa bem esse produto aqui. Usa bastante. Principalmente nos animais que têm um esforço físico intenso, um trabalho na semana mais intenso, né? Que a gente precisa dar um suporte para essa articulação e pensando também na longevidade. Então não é no tratamento só, né? Ela vem para tratar, mas ela também vem para prevenir lesões. Então, se a gente tem um animal que a gente sabe que a gente está expondo ele a um esforço físico intenso, o ideal é sempre a gente dar um suporte para essa articulação, para tendões, ligamentos também, porque ele vai ajudar nessa parte, para que ele consiga aguentar toda aquela pressão que a gente está colocando nele para a prova ou que seja, né? Então, a suplementação, nesse caso, vai muito bem também para esses animais. Não, bacana. Não, ó, então qual que é o nome do produto? Fortiflex. Fortiflex, é que são tantos que a gente usa a Visu. Ele acompanha, quer dizer, o trabalho que a Visu faz aqui com a gente é de consultoria, é de apoio, de parceria. E ele resolve diretamente com o Gabriel Marques, né, que é o nosso técnico, responsável, e a Maria Eduarda, que cuida dos nossos animais aí de perto, de trabalho, enfim. Então é isso, são essas 6 dicas aí. 6 dicas. Super importantes. Se vocês quiserem saber um pouco mais, pode entrar em contato com a Lavisu? Ou... Exato. Dá para entrar em contato ou pelo Instagram, que é lavisu_lab, ou pelo site, que é lavisu.com.br, e a gente direciona lá para um melhor atendimento aí da região que você tiver. E lembrando, qualquer um, né? Qualquer um, independente do seu exato. tamanho, independente de quanto você tem, eles dão um apoio, dão uma consultoria, dão um atendimento especial. Não deixem de entrar em contato, que vocês vão ser muito bem atendidos. Isso aí. Certo? Então, continue com a gente, deixe seu like, ative o sininho e... É isso aí. É isso aí, vem com a gente.